serve o nosso signo? Aquele signo que a gente sabe desde criancinha, né? Que a mãe fala, que os pais programam pra gente nascer no mês tal, né? Ah, é porque se ele nascer dia tal, ele vai ser ariano, taurino, geminiano, canceriano, mais quem? Libriano, escorpiniano, sagitariano, capricorniano, aquariano, pisciano. E eu falei todos? Espero que sim. Se não, põe aí nos comentários. Bom, aqui eu quero que a gente entenda qual é o significado desse signo, né? E quem é responsável por dar cara para esse signo. Na astrologia, a gente vai dizer que o signo é o nosso signo solar, né? Ele vai trazer as energias do sol. O sol, então, é o cara que fala assim, meu amor, você tem que brilhar nesse mundo, você tem que estrear, fazer shows na vida, como eu digo. Quando a gente está conectado com essa energia, a gente tem uma sensação de estar no lugar certo, de estar fazendo as coisas certas, de ter segurança para tomar suas atitudes, para tomar os seus, para escolher seus projetos, para iniciar coisas. Confiança, né? Confiança é tudo, né? A frase mesmo já disse. E sem essa conexão, a gente vai sentir, então, sem brilho, apagado, sem energia para fazer as coisas, sem motivação para fazer as coisas, né? Então, a gente precisa trabalhar a conexão e a desconexão desse planeta, tá? Na astrologia, todos os planetas que a gente tem no sistema solar se transformam, no caso, o Sol não é um planeta no sistema solar, né? Espero que você saiba disso. Mas na astrologia ele se transforma um planeta, assim como a Lua, tá? Então os astrólogos antigos, eles traziam esse conhecimento e eles tentavam pegar as características daquele planeta, daquele elemento que eles estavam estudando e davam uma olhada. Então, por exemplo, eu já falei em umas lives anteriores sobre o Sol ser ele ilumina, né? Ele ilumina o caminho, ele ilumina onde eu ando, ele ilumina tudo, né? A lua, ele ilumina. Quando ele vai embora, o que que vira? Vira a noite, vira a escuridão. Então a gente tem que esperar então o sol nascer. Então, de dia, é o dia, a hora que a gente vai sair mais, que a gente vai fazer mais coisas, hora que a gente está trabalhando, geralmente, né? Que a gente está realizando, está sendo nós mesmos. De noite, naturalmente, a gente vai dormir. Eu já trabalhei de madrugada, não necessariamente é esse ciclo, mas a lua é uma outra característica que a gente vai falar também. Bom, o que a gente precisa entender dessa energia solar, tá bom? Ele fala sobre a nossa verdade, a nossa luz. Então, eu até dou um símbolo de uma lâmpadazinha. Para mim, assim, eu sou uma pessoa que tem um pouquinho leve, um grauzinho leve de dislexia, vamos dizer assim, que eu esqueço bastante as coisas. Então, eu pensei, bom, eu preciso criar uma fórmula, uma ideia, alguma coisa, um conto, para que fique claro aquilo para mim, né? Para que eu consiga explicar com naturalidade, sabe, que todas as pessoas também entendessem, né, o significado do Sol ou dos planetas da astrologia, que é o que a gente vai começar a falar aqui ao longo dos períodos. Bom, o que acontece? O Sol na astrologia, eu tentei trazer ele para uma mitologia, tá? E eu dei o nome no início dessa mitologia, a gente começa pela jornada. Então, a jornada é a vida, né? Então, a gente está caminhando na vida ali, fazendo as nossas coisas acontecer, e a gente está dentro dessa jornada, que tem um início e tem um fim. A gente não sabe o fim, né?
Porém, o que a gente tem que pensar? Nessa jornada, imagina que você... Fecha o olho. Imagina que você está entrando em uma floresta, assim, escura, muitas árvores, e tem só um caminho na sua frente. Nesse caminho, você não está enxergando nada. E eu coloquei, então, que a gente precisa de 2 elementos para caminhar dentro dessa jornada. Nós precisamos da luz para enxergar o que vem à nossa frente. Esse é o Sol. Então, o Sol da astrologia, eu conectei e disse, bom, para eu caminhar eu preciso ter o Sol, a luz, que vai me dar direção. Ok. Qual é o outro planeta? A Lua. Então, a Lua é como se é o satélite da Terra, meio que ela tá protegendo ali a Terra, né? Isso olhando astronomicamente falando, né? Então, a gente tá olhando a Terra, então ela tá ali em volta, a Lua tá em volta da Terra. Então, eu trouxe a mesma analogia para a vida. Então, dentro da jornada, a Lua está em volta de você, te protegendo, te guardando, te cuidando. Acho que, se eu não me engano, na segunda live que eu gravei, das últimas, eu falei sobre a rosa. E falei sobre a rosa fazer a proteção, a guarda. Então, se você não assistiu, vai lá, assiste se eu não me engano, a segunda live. E aí você vai entender o que eu estou falando, tá bom? Qual é a proteção dela? Aqui a gente tá falando do Sol agora. Bom, quando a gente tá falando do Sol, trazendo para a vida real, a gente vai se sentir como, né? Quando a gente não tem essa luz para andar nessa jornada. A gente se sente desmotivado, sem um norte, sem saber, sem rumo, sabe? Eu não sei para onde ir, eu não sei que direção tomar, eu não sei qual a minha faculdade, qual o meu caminho que eu vou escolher, eu não sei, sabe? Você fica o tempo todo ali perdida, desorientada, né? Porque você não tem algo que te dê essa direção, como posso falar? Esse direcionamento dentro da mata, sabe? Imagina você na mata, sem uma lanterna, sem uma vela, sem alguma coisa que te mostre, né? Então, eu falo muito que o Sol é o nosso farol interior. Então, aqui você vê que eu não tô falando do signo, por exemplo, vou falar de Áries, do vídeo que eu postei hoje. O Áries, ele é raivoso, Touro é comilão, Gêmeos fala demais, né? Câncer é muito família, o Leão, ele gosta de se aparecer, Virgem é o certinho, organizado, Libra é o pegador, né? Que quer, tem vários contatinhos, isso no meme, tá? No Escorpião é o cara vingativo, a mulher vingativa, né? No Sagitário, ele é o doidinho que adora uma balada, uma festa, uma curtição. Então, aqui eu tô querendo explicar que não é bem assim que eu vejo a astrologia. Deixa eu só ajeitar aqui. Não é bem assim que eu vejo a astrologia, né? Então, aí vamos continuar. Capricórnio, que é o certinho, o que trabalha demais. A gente tem como fala, o aquário, que é o individualista, depois vem peixes e blá blá blá. Bom, pra mim, isso tudo é besteira. Por quê? Na hora que a gente joga no mapa, essa característica não necessariamente vai bater com todo mundo. Pode ser que uma ou outra pessoa se identifique dentro desses signos. Porém, não é bem assim, não adianta. Qual que é o sentido disso, sabe? Então, qual é a ideia central? Esquece tudo isso agora, tá? Tudo que já falaram sobre o seu signo, você tem que esquecer e eu vou te explicar para que ele serve, beleza? Qual que é a lógica por trás do seu signo. Bom,
além dele ajudar a enxergar onde a gente deve ir, ele vai dizer, por exemplo, quando a gente nasce, quando a gente está dentro da barriga, eu vejo muito aquele bebê, aquela criança que está ali dentro, como a coisa mais pura, né, que a gente pode ter de um ser humano. Essa pessoa, esse ser, ele jamais recebeu nenhum estímulo externo, no sentido de saber o que é política, o que é cor, racismo, o que é dinheiro, né? Então ele não sabe o que é religião, o que é sexualidade, não sabe de nada. Então ele tá ali puro. A única coisa que ele desenvolve é o sentir. Ele sente a mãe, ele sente as energias em volta, mas não necessariamente ele sabe o que está acontecendo. Então eu digo muito que aquilo que está ali dentro ainda é original. Depois, quando a gente sai, a gente começa a ter estímulos externos, né? E aquele bebê que estava guardado, ele começa a se contaminar com toda a estrutura externa, tá? E aí ele vai aprendendo na osmose o que é cada coisa. Então, um centro original, a gente passa muito tempo na vida tentando encontrar a nossa personalidade original, né? Aquilo que não tem nada a ver com religião, com traumas, com mãe, com pai, com tio, com vô, né? Que não tem a ver com religião. Então, a gente passa muito tempo tentando descobrir essas coisas. A única questão é que ninguém ensina como que a gente tenta se conectar com essa energia mais pura, né? Mais original. Então, o Sol, ele fala também do centro da nossa originalidade. Então, quando eu estou conectada, eu consigo acessar o que dentro de mim não tem dúvida, tem certeza, é original, que cria, que faz e acontece, né? Então, não estar conectado é não conseguir fazer acontecer. E aí eu fico nadando, fico ali rodando, fico girando, e não saio do lugar, porque eu não tenho essa fonte, essa conexão com a Terra, com o que é o astral, enfim, não sei aonde é a fonte desse negócio. Mas eu imagino muito que a fonte do Sol é um lugar, vamos dizer assim, que não existe forma física, né? O que a gente tenta compreender aqui na Terra. A gente tenta muito tentar materializar tudo. Uma coisa que eu acho besteira, por exemplo. A gente tem vários campos energéticos. Se fala muito que os objetos têm seu campo energético. Se você entra numa casa ou num ambiente que não te faz sentir bem, te dá um negócio, te dá uma tontura, você cai e tal. Ali é uma energia, concorda? Você tem a eletricidade, você tem os outros organismos, né? Tipo, os micróbios, você tem vários, tem o mundo vivendo dentro de você, com as células, tem o mundo animal, o aquático, que talvez seja um exemplo, né? Você tem várias variações de tamanhos de peixe. Então, quando a gente fala de microcosmo, de microplásticos, microplásticos, tem até o nanoplásticos, né? Que o peixe ele vai ingerindo esses plásticos, que são partículas, né? Então ali tem o micro do organismo do mar que tá lá, que é um mini peixinho, não sei nem falar o nome disso. Aí a gente vai para um planeta tipo Marte e a gente tenta achar que lá em Marte vai ter pessoas com carne e osso igual a gente, né? Eu falo, gente, burra, viu? Porque imagina, a gente hoje, a Marvel tá trazendo o que é o multiverso, né? Que são vários universos. O Doutor Estranho fala sobre vários lugares ali que se vive. O próprio Chico Xavier falava de vários lugares, né? Então, a gente fala de céu e inferno. Então, são várias realidades que acontecem paralelamente à nossa, correto? Tá. Não conseguimos provar porque a gente acredita que tudo, só tem que acreditar em tudo que está provado pela ciência, né? Algumas coisas eu realmente concordo
como a vacina, como que a Terra não é redonda, né? Ou plana, desculpa, meu Deus, que ela não é plana. Concordo, mas tem outras que não tem como explicar. Tudo que é emocional, que é extrafísico, que eu não consigo pegar, que eu só sinto, né? Ai, tô sentindo a presença do não sei quem. Ai, pensei em você e você apareceu. Tudo isso é coisa que a gente não consegue explicar, né? Eu vi uma vez um vídeo falando sobre, acho que era sobre magia negra, alguma coisa assim. E numa sala, o cara, uma pessoa tinha que fazer uma magia negra, uma intenção ruim para uma outra pessoa que estava na sala do lado. E aí começava a falar, e a pessoa do lado, ela sentia tudo que a outra pessoa estava falando. Então, os cientistas já fizeram alguns testes, eu não lembro o estudo, mas, se eu não me engano, é aqueles 100 humanos. Eu não lembro, gente, a memória é péssima. Bom, aí o que acontece? A gente tá falando que tudo que eu falo eu sinto, né? Dependendo da pessoa, você vai sentir aquela energia, né? Então eu acredito que o sol e essa conexão que a gente tem que fazer com outros planos voltando, lembrei o que eu tava falando, tinha me perdido. Sobre os planetas. Então, eu acredito que Marte, Plutão, esses planetas, ele tem a sua própria atmosfera, a sua própria camada. Então, por exemplo, quando viaja no tempo, né, que acessa uma outra realidade, essa pessoa, ela tá viajando para um lugar que não necessariamente é o mesmo que o nosso, sabe? Não sei se tá entendendo. O que os nossos olhos podem ver, outros não podem ver. Então, imagina, a gente fala também uma coisa mais mágica, talvez, vamos trazer. O Harry coloca... Por que ninguém achava Hogwarts? Pergunta certa aqui. Por que ninguém acha Hogwarts? Porque existe um feitiço que impede que os humanos... resumindo aqui. Ache Hogwarts. Então, no caso, os trouxas, né? Então, por que Marte não pode ser assim? Entendi o que eu tô falando? Mas, vamos voltar. Eu vejo muito o Sol como o mensageiro dos nossos desejos. Por quê? Quando a gente começa a se conectar com o Sol, a gente começa a ter uma intuição, a gente começa a ter um sentimento, uma força muito diferente do que a gente está acostumado por causa da insegurança, por causa do medo e tal. Então, é uma energia mais que ela simplesmente entra. Se você se permite sentir o sol, quem eu sou e tal, ela simplesmente entra. Ela entra e você acaba falando, puta meu, por que eu não faço isso? Porque é tão original. Eu tô contando isso porque às vezes foi assim que eu me senti, tá? O que acontece? Há algum tempo, tipo 4 anos, eu estou trabalhando no método de astrologia. Então, isso que você está ouvindo aqui agora é o meu método de astrologia. E eu, então, juntei a realidade com os astros, basicamente, o mundo astral e o mundo real. E eu lutei para admitir que eu não queria compartilhar por medo das pessoas acharem isso uma loucura. Porém, eu vi e vejo o tempo todo que dá certo o que eu tô falando, não tô falando loucura, sabe? Então, também, às vezes é tão original, quando você conecta com o sol, é tão original, tão louco, que aí tá certo. Eu não lembro que frase, alguém falou assim, bom, quando você achar que é loucura, segue que tá certo. Nem tudo, né? Nada de golpe, né? Como os outros tentaram agorinha há pouco, né? Foi agorinha mesmo. Bom, então, qual que é a questão? Você precisa estar conectado com isso para começar a criar. Então, eu fiz o formulário, algumas pessoas já responderam, e eu vi muito que as pessoas têm insegurança de colocar em prática os projetos,
de colocar os sonhos em prática, de saber qual que é a profissão certa, de saber qual é o caminho que quer tomar, de saber o que buscar, sabe? É tantas opções, são tantos caminhos que você fica meio perdido. Então, é por isso que eu falo que ele é um mensageiro, e não só ele, como a Lua também, mas ele também serve como uma bússola para nos orientar, para falar assim, direita, esquerda, tá? Quando então que a gente entra em conexão com esse sol, com essa energia? O nosso aniversário é o período que a gente consegue se conectar com essa energia. É o aniversário. Então, vamos lá para a prática. Bom, a gente tem a Terra, né? E imagina que isso é o Sol e aqui tá a Terra, né? Então, aqui tem os outros planetas e aqui é a Terra. A Terra, ela gira em volta do Sol, né? E demora 1 ano para fazer essa volta. 12 meses. Ou 365 dias com alteração aí de um binário, né? Como fala? Eu esqueço o nome disso. Eu não consegui lembrar. Bom, do ano, né? Eu não sei se você lembrar, põe aí nos comentários. Ih, vai começar a chover. O barulho vai entrar aqui no quarto. Bom, aí o que acontece? Esse movimento, né, foi selecionado pelos antigos, né, para marcar a nossa idade, o dia que a gente faz aniversário. Então, tem vários planetas e cada planeta tem o seu ciclo, né? Ele completa a sua missão ou completa o seu período em determinada data. A Lua é em 28 dias, o Sol é em 12 meses. Aí tem o Marte, que é 2 anos e meio, mais ou menos. Vênus é 9 meses. Então eu fico brincando às vezes assim, e se a nossa idade fosse marcada pela Lua, por exemplo? Logo, a Lua seria a gente teria 3.000, 4.000 anos, sabe? Então, às vezes, a gente tem que entender que os astrólogos antigos não eram bestas, né? Então, eu vejo assim, a gente é marcado por 1 ano, então todo ano, gente, eu não sei se vai dar pra ouvir, viu? Porque São Paulo é assim, do nada cai uma chuvinha, né? Uma super chuva. Então eu não sei, como eu ia falar, né? Já me perdi. Ai, gente, não dá. Quando eu perco o raciocínio é mais difícil. E aí? Não lembro. Misericórdia. Tomar mais uma aguinha. Vou falar outra coisa, gente. Desculpa, eu não lembro. Uma hora vem. Então vamos pensar assim, tá? O Sol vai ditar o caminho que eu tomo. Eu desconectado dessa força de andar para direita, para esquerda, o que acontece, né? Eu perco o caminho, eu perco o rumo, né, da vida. E eu até ia fazer um post sobre 3 sinais que você está sem rumo na vida. Talvez eu faça, né? Amanhã, não sei. Vamos ver que dia que eu vou encaixar isso na linha do tempo dos posts. Mas como que você tá sem rumo na vida? Sem rumo. Eu não sei se eu vou pra direita ou pra esquerda, então é indecisão. Eu não sei se tá certo as escolhas que eu estou tomando, então eu tenho dúvida. Dúvida e indecisão, né? Eu não consigo tomar escolhas, eu não consigo fazer escolhas. Por quê? Porque eu não confio no meu poder de funcionar ali, de trabalhar, de criar, enfim. Bom,
tava falando da idade, talvez tá vindo, tá bom? Cada idade, então, que a gente faz o aniversário, ela tá ligada geralmente a uma década. Então, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, né? E assim sucessivamente. Então, cada década a gente vai trabalhar um conteúdo, vai trabalhar uma filosofia, uma diretriz, vai ter uma coisa, um princípio, melhor palavra, princípio, que a gente vai precisar trabalhar. Então, o princípio ali que fica dentro dos 10 anos ali, dos 10 aos 19, eu tô trabalhando o princípio da personalidade, da minha individualidade no mundo. Então, eu tenho que o tempo todo estar aprimorando isso para mim. Mas é a parte mais difícil, porque geralmente é onde a gente tá ali adolescente e a gente tem os outros amiguinhos e não necessariamente a família nos ajudou a criar como posso explicar? A individualidade, né? Então eles não permitiam que você fazia escolhas, a mãe tá mandando, você vai fazer o que a mãe mandou. Então eu não tomo atitudes por mim mesma, né? Eu não tenho ali, não desenvolvi nenhum potencial de criativo, ou lúdico ou de interesse, porque eu só tinha que fazer o que a minha família mandava. Então eu não tive essa independência, não foi construída a independência. Então, quando eu entro dos 10 aos 19, eu tenho que trabalhar esse princípio. Se eu não consigo trabalhar, o que vai acontecer? Essa lição, ela acumula e a gente vai para os 20 e 29, beleza? Eu venho com a lição de que eu não trabalhei o meu princípio, que era a individualidade, a personalidade, e aí eu acumulo com o quê? Se eu não sei quem eu sou, se eu não sei o que eu sinto, automaticamente eu não sei fazer escolhas. E aí eu fico insegura de escolher o caminho, eu não confio em mim, né? A individualidade, a hora que você descola da família e de todo mundo que te criou, ou da sociedade, onde você consegue construir os seus princípios como pessoa, né? Você tem a força, a capacidade de fazer boas escolhas. Mas, no caso, se eu não conseguir desenvolver isso, eu não faço boas escolhas, então eu vou ter medo, insegurança. E a desconexão com essa luz, com essa força interior de brilhar e tal, e acontecer, eu não consigo. Então, entende que o sol, ele vai estar dentro de toda essa jornada, de qualquer idade. Se eu não me conecto com ele, eu não consigo fazer muitas coisas. Eu não saio do lugar, às vezes. Então, assim, 20 anos, o que eu tenho que trabalhar? Minha carreira, onde eu vou, onde eu vou entrar, qual que é o projeto, bababá. Então, ali são decisões muito importantes que a gente toma, né? O que eu vou fazer com o meu tempo? Eu vou estudar, eu vou curtir, eu quero ter histórias, eu quero ter uma aposentadoria feliz, né? Então, o conflito do futuro acontece com muita força. Aí eu deveria ter aprendido como fazer escolhas, escolher minha carreira, o meu caminho, né? Que eu quero tomar, que eu quero trilhar dentro da minha jornada de vida. Mas eu não tenho aquele sentimento, aquela confiança, a individualidade de escolher sozinha. Aí eu já tenho mais 2 lições acumuladas. Aí eu vou para os 30 aos 39. Aí que o bicho pega, né? Aí é que o Chico chora. Tem um samba assim. Por quê? Se eu não tenho a conexão, vamos dizer, original, da minha originalidade, eu não consigo materializar ou expressar para o mundo a coisa que tá dentro de mim, que tá ali tentando brilhar, tentando o sol. Imagina o sol é algo que ele não mede esforço para iluminar, né? Ele ilumina tudo, somente onde tem os bloqueios que eu não consigo iluminar, ok?
Que aí os prédios, né? São Paulo é cheio de prédio e tem um monte de gap, assim, de um em cima do outro. Então, o da frente recebe o sol, mas o de trás, que é mais antigo, não recebe. Fazer o quê, né? Então, eu preciso, para eu me dar bem na minha carreira, para eu me dar bem nos projetos que eu vou criar, para eu me dar bem em construir uma família, né? Em construir um legado ali, né? Que eu vejo como um legado. Construir algo concreto para mim, que eu vou levar e tal. Eu preciso estar conectado com quem eu sou. Ok. Bom, os 30 anos é o lugar de materialização. Eu tenho que expor o que está dentro de mim. Se eu não sei o que está dentro, eu não consigo expor, ok? Então, se eu não desenvolvi a confiança, a personalidade, a individualidade, eu não faço escolhas muito boas dos meus caminhos de profissionais, amorosos, enfim. E o que vai me resultar? 30 anos, uma materialização fraca, eu não consigo sair do lugar, eu me sinto vazia, eu não sinto que eu tô acontecendo. Então é a hora que eu teria, logicamente, a independência da minha família, né? De toda... A hora de eu brilhar, sendo bem sincera, a hora de brilhar, pôr pra fora mesmo e que foda-se. Porque pensa assim, o Emicida fez Amarelo, um disco foda, sabe? Fez não só o disco, mas um conceito amarelo, né? Tem o podcast, se você quiser ouvir no Spotify, eu já ouvi no YouTube. Ele é foda, sabe? E ali ele pôs todo o poder dele criativo e mandou foda-se para todas as pessoas, porque ele confiava nele, aparentemente, né? Mas quando sai um projeto tão incrível, a pessoa ela tem que confiar no taco dela, sabe? Ela tem que confiar que o que ela tá falando é real, sabe? Tem sentido. Confia em mim, eu falo assim, confia na mãe. Confia na mãe que dá certo. Então, assim, 30 anos é hora de botar pra fora sem dó, entendeu? Porque se não pôr agora, põe quando? Com 40, quando você já tá ficando mais velha? Até pode pôr, não tô julgando, que aqui a gente vai continuando. Mas sabe, é hora que você ainda tem um pouco de energia ainda, né? Que você tá ficando, ainda tem uma idade, tem uma saúde boa ainda. Algumas pessoas. Porque o que tá tendo de burnout, o que tá tendo de crise de ansiedade nessa idade, né? O que tem de pessoas surtando não é brincadeira, tá? Então, ótimo. Beleza, eu materializo. Só que, lembra, confiança eu não desenvolvi, eu não fiz boas escolhas, eu vou materializar o quê? E ainda tem um negocinho nesse período que é sobre a reavaliação de tudo que você já manifestou, ou já criou, já realizou até os 30 e poucos anos. 35, 38, 39, tudo entra em xeque. Se passa o fiscal da vida e fala assim, minha linda, o que você realizou até agora? Só trabalhou e o que mais? Você pôs alguma coisa boa no trabalho? Que você realize é algo que te preenche, que te faz sentir viva, desejando continuar a vida, ou é vazio, você se sente arrastando corrente, pedindo para Deus te salvar daquilo? Como que é a sua relação com o que você realiza, com o que você materializa? Se não tiver essa sensação, não está exata. O que vai acontecer? A gente desencadeia alguns problemas ao longo do ciclo dos planetários, tá? Isso eu não vou explicar agora, eu vou explicar ao longo dessa jornada nossa das idades que a gente vai aprender. E o Sol é a primeira delas, porque ele é a base de tudo, ele é o centro de tudo. É ele que vai dar a estrutura para isso, entende? Se eu não me coloco original no mundo, eu não tô conectada com o Sol, eu não consigo botar para fora, eu não consigo realizar um monte de coisa. Ok? Então, lembra, vamos lá, próximo. Aqui eu sempre divido a jornada até os 39, é a primeira fase, tá? Então, desde quando eu nasci, 0 anos, depois eu vou passar pelos 10, os 20 e os 30 anos, ok? E aí a gente meio que zera, por isso que 30 é tão...
opressor às vezes. É difícil, a carga é dura. Esse fim, se eu não tô fazendo direitinho, vai ser duro. Se eu estou fazendo direitinho, geralmente eu tenho um reconhecimento de tudo, do meu chefe, das pessoas que estão ao meu redor, eu me sinto plena, eu me sinto feliz, eu me sinto completa, eu me sinto realizada, entende? Ótimo, vamos terminar aqui. 39, fecha um ciclo, eu tenho que olhar tudo e entender. Eu consegui todas as etapas anteriores? Geralmente não. Aí a gente a gente vai para os 40 anos. Bom, 40 anos é o Palácio da Lua, o habitat lunar. O que isso quer dizer? Que a gente passa por um ciclo emocional. Eu gosto de usar a analogia da montanha russa para a gente entender o que são essas idades. Então imagina aqui que você começa lá no 0 ano, bem baixinho, aí a gente vai subindo 10, 20, aí 30 chega no pico, 30 anos. Aí ele, na verdade, tá subindo. Aí, aqui, quando chega no 39, né? 30 anos é a década, tá? Então, é 10 anos você vai ficar aqui. Aí, começa sabe quando vai descer? É os 40 anos. Aí ele começa. Aí esquece. Aí vai cair e já era, tá bom? Então, entendeu? Inicia no 00, sobe 10, 20, chega no cume, 30, desce depois dos 30. Aí é loucura, loucura. Quando eu entendi isso, eu falei, mãe, imagina, quando você tá na queda livre de uma montanha russa, você não consegue dizer socorro. A única coisa que você tem é pedir para Deus, clamar a Deus e fecha o olho, né? Então você tem várias formas de viver esse período, que é fechar o olho, pedir socorro para Deus. Não, a gente não tem controle do que vai acontecer, né? Porque são curvas e sobe, desce e é uma loucura. Então, o que você precisa entender é, quando eu entrar nos meus 40 anos, começa a queda da montanha russa, beleza? Então, aqui a gente tem que trabalhar o quê? Como tudo que eu fiz ou não fiz vai me afetar emocionalmente. Como tudo que eu vivi vai me afetar emocionalmente. Então eu falo muito que a gente precisa guardar muito dinheiro antes dos 40 anos. O mínimo possível, porque começa um período de transformação muito grande depois dos 40 anos. Porque a gente está entrando no campo das emoções, dos traumas, das memórias guardadas, do peso que a gente carrega a vida inteira, do pai, da mãe, da tia, do cachorro, da vizinha, de todo mundo. Se eu em nenhum momento parei para observar, para entender, para me aprofundar dentro desses traumas, eu carrego eles mais um pouco, entendeu? Então, vamos focar nisso. Aprenda a olhar esses ciclos, tá? Dos 40 anos, no caso, né? Então, ali a gente fala sobre estrutura emocional. Eu tenho muito que trabalhar todas as minhas estruturas emocionais possíveis. Terapeuta, se possível, você faz tudo. Terapia, psicólogo, psiquiatra. Onde tá me chamando, eu tô indo. Vai no terreiro, faz limpeza, faz tudo. Tudo que te ajude a destravar essas questões emocionais, tá? Não faz nada por golpe, que não adianta. Aqui o pessoal às vezes fala assim, eu quero um milagre para me tirar desse desespero. Mas se em 40 anos você nunca parou para olhar sua questão com a sua mãe, aos 40 vai te colocar para olhar. Então, 40 acumulado em 10. Entendeu? E aí vem vários processos que tem que ser feito. Então, ali eu preciso me livrar de questões emocionais. Beleza? Não pode ser
Não posso levar essas questões, esses traumas, esse medo, porque eu não falei lá no começo, mas tipo assim, imagina uma caverna e dentro dessa caverna tem a luz do sol, tá? Essa luz sai com muita intensidade, que somos nós, vamos pôr aqui na analogia, somos nós bebê, ali, nascendo. Muita luz, eu não sei ainda nada foi apagando a minha luz. Ninguém mandou calar a boca, ninguém mandou ficar quieta, ninguém não cuidou de mim, então, né? Então ali eu tô ainda com aquela energia limpa, beleza. Só que cada probleminha, então, eu sou adotiva, mais uma pedrinha. Meu pai me abandonou, outra pedrinha. Minha mãe morreu, uma pedrinha. Então, imagina que essa caverna, né, ela vai sendo fechada de várias pedrinhas. E se ao longo da vida eu não for tirando essas pedrinhas da caverna, o que vai acontecer? O que não acontece? A luz do sol, ela não brilha. Outra analogia para você. Então, essa luz do sol, ela não brilha e eu não consigo acessar essa força, esse poder, essa energia, né? Ou essa originalidade que a gente tem interior. Então, eu tenho que, ao longo da minha vida, se você tá vendo esse vídeo, tem 15 anos, 20 anos, minha filha corre para um terapeuta, um psicólogo, já começa, se possível, gasta bastante dinheiro com isso, porque vai te adiantar muito mais lá na frente. Gente, que temporal é esse? Eu não consigo me concentrar. Não sei se estão ouvindo, mas tá chovendo muito. Bom, depois dessas pedrinhas que você vai tirando, ou deveria tirar, você tem que se preparar para os 50 anos. Então, 40 anos é para você limpar o máximo de pedra que você conseguir, ok? E aí você vai para os 50 anos. Tem gente que consegue, tem gente que não é mesmo? Já vai com essa questão emocional travada. 50 anos é a hora de me colocar como especialista, com know-how, vamos dizer assim. Quem consegue chegar, né? Porque muitos vão ficando pelo caminho. Porque é natural da vida, tá? Nascer, morrer, ninguém sabe quando dessa jornada, quanto tempo dessa jornada você vai viver, né? Bom, dentro então dessa jornada aqui dos 50 anos, a gente se conecta com o sol, que a gente chega onde que eu quero falar aqui. Sol, a gente tá falando de sol. Aqui então é o reino do sol. Se antes era o reino da lua, agora é o reino do sol. Então eu tenho que provar pro Deus Sol que eu consegui. Eu consegui ser original, eu consegui pôr pra fora tudo que eu imaginei ao longo da minha vida. Eu consegui realizar muitas coisas que me encha o coração de vontade, falar, puta, olha que coisa linda que eu botei pra fora, né? É tão incrível, as pessoas gostam tanto, nossa, que incrível. Eu nem sei porquê, mas aquele poder, aquela essência sua tem que estar livre, brilhante para o mundo. Eu falo muito que quando a gente entra nesse ciclo, é hora de ensinar. Não adianta nada você ter conquistado, ou quem conseguiu, tá? Uma carreira, uma profissão, conseguiu um caminho, uma prática. Gente do céu. Conseguiu uma prática, conseguiu uma orientação e de repente essa pessoa, ela não consegue, ela guarda pra ela, morre com ela, sabe? Eu falo desde os 54 pra minha mãe, né? Ela tem 59. Falo, mãe, cadê? Você desenvolveu técnicas, fez isso, fez aquilo, cadê? Tem que pôr pro mundo, tem que botar e tal. Mas aí lembra, aí aqui a gente vai entrar em contato com uma coisa que é o passado, né? Se com 10 eu tinha que desenvolver a confiança, com 50 eu tenho que ter trilhões de vezes mais confiança. E se eu não tiver conquistado lá nos 10, nem nos 30, nos 50 eu tenho que colocar para fora alguma coisa. Eu costumo dizer que antigamente, hoje já não é mais assim, mas antigamente muitas pessoas assumiam sua homossexualidade, principalmente homens, depois
dos 50 anos. Foi uma observação que eu fiz. Não agora, mas antigamente. Porque ele mandava um foda-se, se eu não for me assumir agora, eu vou assumir quando? Eu vou ficar preso na minha mãe, no meu pai? Não, eu tenho que viver a minha vida. Então é libertação total. Então, quem tá com 50 anos e não conseguiu libertar nem nada, se sente perdida, insegura, não consegue, sabe, ter umas direções certinhas, não sente que tá brilhando no seu pleno poder, né? Sessão Clareza tá aí disponível para você, tá bom? Todo mundo dentro dessa jornada. Se em uma dessas décadas você se identificou com alguns dos dilemas que eu trouxe, ou enfim, a forma como você está se sentindo. Eu estou fazendo um trabalho, né, de selecionar algumas pessoas para participarem da sessão Clareza. Clareza Sol, tá vendo? Por isso que eu quis começar pelo Sol. Qual que é a ideia? A sessão Clareza é um momento onde eu vou atender algumas pessoas que eu acredito que realmente precisam de ajuda, dentro das respostas que ela vai me dar dentro de um formulário que eu criei. E ali a gente vai entender onde essa pessoa quer chegar, o que está atrapalhando essa pessoa de chegar. Antigamente esse era o meu atendimento, eu vou usar algumas técnicas, né, do meu atendimento caixa de Pandora, que eu abria a caixa e tirava todas os negócios que estavam guardados ali, os traumas, né? Só que às vezes era muito conteúdo. Então eu resumi para pouco tempo, sim, para ser menos, para a gente ter mais clareza de onde a gente deve ir, né? A pessoa, eu ajudando. E qual que é a ideia? A minha ideia é, depois dessas sessões Clareza, eu já ter uma jornada, para eu ter um caminho para direcionar essas pessoas que estão passando por algum problema. Então, a clareza, além de eu te proporcionar clareza, você me dá clareza de saber qual é o caminho, o que essa pessoa precisa. Então, algumas pessoas já responderam o questionário e elas vão, eu vou selecionar quais vão. Mas, na percepção geral, é muito doido, mas existe uma conexão entre elas, né? Que também é uma conexão de como eu era lá no passado, né? Eu era, né, já falei, insegura, tinha medo e tal. E ontem eu até brinquei ontem falei com uma moça explicando para ela que não é porque a gente faz autoconhecimento que a gente também não tenha problema. Só que são outros problemas, né? Antes eu tinha problema com a minha mãe, com meu pai. Agora eu tenho problema com como eu mostro para mais pessoas o que eu sei, o que eu aprendi, o que eu estudei. Entende? Então, o desafio é outro. O medo, às vezes, a ansiedade, a confiança que eu preciso ter para expor isso é a mesma palavra, só que em outro momento. Então, eu até falei para ela, e é bom a gente atender as pessoas, é muito lindo isso, sabe? Quando você atende as pessoas, que você também tem clareza do que acontece com você, o que já aconteceu. Então, eu falei para ela assim, tudo que você sabe hoje, quem era você no passado? Olhando para o passado, olhando na hora que você começou o seu autoconhecimento. Quem era você? Você é melhor ou pior, vamos dizer, uma versão melhor ou pior do que tá aqui hoje, que a gente tá conversando. Ela, nossa, era muito pior, nossa, desequilibrada, perdida e tal. Então, entende? Às vezes, a pessoa que tá começando, isso que eu expliquei pra ela, que tá lá no primeiro estágio, né, que eu quero começar, primeiro passo para se conhecer, para entender alguns problemas na vida, ela tá lá no primeiro degrau. Então, o que eu sei hoje vai servir, assim, 1 milhão de vezes para ela. E é um adianto de vida, gente, eu vou falar, viu? É um adianto de vida você ter um mentor, ter uma pessoa ali que tem uma orientação para te dar, que não tem explicação, tá? A confiança que você gera a partir disso, né? A disposição que você se coloca também, nem todo mundo, mas grande parte se coloca. Então, acredito assim,
que depois da sessão eu vou ter como criar uma jornada muito específica para essas pessoas que estão desorientadas, perdidas, que era eu do passado. Eu brinco que sou eu do passado. E aí eu até me dei o nome de orientadora de desorientados. Para mim, são as pessoas que mais brilham meus olhos de atender, sabe? De ajudar, de falar assim, tá, minha filha, abre seu olho, minha filha. Por exemplo, tem muita gente que quer fazer um livro. Gente, Clube dos Autores, um livro, faz ali. Ai, meu Deus, eu queria muito fazer um filme. Cara, você não tem o celular? Faz com o celular. Tem um carinha, eu não vou lembrar o nome dele, no YouTube, ele solta um vídeo por ano, né? Ou a cada 6 meses. Mas ele faz um conteúdo tão legal que chegou para várias pessoas. Então, se uma pessoa vê, tá feito o seu filme, o seu livro, sabe? Às vezes a gente precisa, a gente acha, né? Que a gente precisa assim, nossa, eu quero que todo mundo veja o meu brilho, como eu sou incrível. Só que a gente tem que entender que existe vários outros brilhinhos brilhantes. Alguns brilham mais, alguns brilham menos, mas continuam brilhando. E o fato de você não ter fama, não ter a ajuda necessária, não ter, eu podia ter dado certo, eu podia ter isso e aquilo. E aí entra no Soul. Se você já não assistiu, assista Soul. Filme da Disney, maravilhoso. Então ele passou a vida inteira achando que ele tinha que tocar jazz, né? E a vida inteira mal-humorado e tal. Não vou contar pra você assistir. Mas é incrível esse vídeo, esse filme. Eu vou trazer ele aqui como reflexão. Não sei que dia ainda vou encaixá-lo dentro da minha jornada. Mas o que eu preciso te falar? Então, às vezes, a gente põe tantos empecilhos na frente, sabe? A gente tá olhando tão pro futuro que não dá o primeiro passo, sabe? Eu tô olhando tão... Meu Deus, lá na pirâmide de Gizé eu tô olhando. Lá no topinho, lá na última pedra. Só que eu não vejo que eles tiveram que fazer a base, a fundação. E aí foi construindo, até colocar a última pedrinha. Né? Então a gente tem muito costume de ficar olhando a pedrinha em vez de vamos dar mais um passo, agora vai dar mais um passo, agora anda mais um passo, né? Então no curso eu tô aprendendo muito isso também, de falar assim, tá, mas agora é o próximo passo, tá, mais um passo. Então eu tô trazendo essa reflexão pra você porque às vezes é a minha também, né? Quando eu comecei tudo, eu já falei isso na live, mas quando eu comecei tudo, o primeiro passo que eu dei foi fazer astrologia. Foda-se o resto, entendeu? E aí era uma escolha simples, fiz astrologia. Não sabia do futuro, né? Mas dei o passo. Hoje eu tô aqui com vocês, a gente tá conversando e tal. Mas o que eu aprendi lá, eu tinha muito claro, eu queria me conhecer, ponto. Não sabia o que ia sair dessa loucura, né? Saiu eu aqui lindinha, olha. Tô até falando no vídeo. Menina, você acredita que eu nem sabia, não conseguia falar no vídeo, sabe? Eu não tinha essa segurança, confiança. Mas foi de vídeo em vídeo que eu fui gravando, de muitos que eu guardei no celular, de muitos que eu escondi de muita gente, sabe? De vídeo, de mostrar, de expor, de rasgar, sabe? Rasgar os bloqueios, rasgar os medos, traumas. Eu falei no outro que eu tinha 15 anos, eu fui fazer, eu acho que eu não expliquei isso. Eu fui fazer uma palestra no Senac. Era apresentação de final de curso. E aí eu travei. A plateia, todo mundo ali e tal. E até outro dia, olha que loucura, faz uns 4 dias, na terça-feira, eu coloquei que eu queria falar dentro do grupo, e tinha umas 100 pessoas ou mais. E aí, na hora que eu levantei a mão que abriria a oportunidade de eu falar, meu coração começou a acelerar, tipo, ai, meu Deus, as pessoas vão me ver, sabe, que loucura? O coração assim. Aí eu entrei numa crise de ansiedade louca. Falei, gente, mas por que você tá assim, linda? eu converso comigo mesmo. Meu Deus, mas por que você tá assim?
Você não tá acostumado a falar? Não é isso que você quer fazer na vida inteira? Falar com as pessoas numa plateia com 200, 300, 400, que seja. Aí eu peguei, respirei, falei, é isso aí. Entendeu? Às vezes a gente vai sentir medo, é normal. Todo artista fala que quando ele entra no palco, ele sente o medo ali, dá um negocinho, mas depois você se solta, né? No atendimento que eu fiz com uma pessoa que eu não conhecia ali, também me deu um acelero, sabe? Tipo, o que eu vou fazer? Caramba! E aí depois foi acalmando, acalmando, o coração vai acalmando, e aí eu consegui continuar como se eu conhecesse ela a vida inteira, sabe? Então, se eu converso com uma pessoa estranha na rua, eu consigo conversar com uma outra pessoa, fazer uma coisa. Então, às vezes a gente acredita que é tão difícil as coisas, é tão difícil pôr em prática, é tão difícil se expor, que a gente tenta não se expor. A menina disse no curso hoje, eu não sei o nome dela, ela disse assim, eu acreditava que eu não gostava das redes sociais. Porém, eu descobri que eu tinha medo de me expor nas redes sociais. Não era que eu não gostava, eu tinha medo. Então, quantas coisas você não adia porque tem medo de fazer? Outra coisa que eu estava prestando atenção também, uma moça no curso. Uma moça é uma pessoa realmente assim, que você fala, essa moça tem sucesso. Essa daí fala 4, 5 línguas, já viajou pro mundo inteiro. E aí, quando eu vi, ela falou, não, porque eu quero fazer um curso de inglês, um curso de italiano e não sei o quê. Falei, gente, mas como a gente se engana, né? E tipo assim, ela é mais velha que eu, lógico, mas como a gente passa uma vida inteira, já teve dinheiro, teve oportunidades, mas a gente passa uma vida inteira sem fazer algo que a gente queria muito fazer. Uma coisa que eu quero muito fazer é tocar piano, por exemplo. Não sei se eu tenho mãos para isso, mãos de pianista. Mas eu quero muito tocar piano, desde criança. Talvez eu fosse uma pianistinha, mas que essa pianistinha foi escondida e guardada debaixo dentro de um baú e não toquei, sabe? Tem uma lembrança minha que é na casa de uma dos familiares assim, nosso, e tinha um pianinho. Eu queria muito um pianinho, sabe? É uma loucura. Mas, tipo, francês é uma língua que eu gosto de falar. Eu sei mais ou menos, assim, entendendo, mas eu nunca me aprofundei. Então, sempre eu tô, amanhã eu faço, depois eu faço, ano que vem eu faço, vou isso amanhã, e nanana. Então, quantas coisas amanhã você quer fazer? Quantas coisas do sol que tá dentro de você, às vezes fica falando, brilha aqui, brilha ali, brilha lá, luna, né? Ai, meu Deus. É... Quantas vezes você quer colocar esse sol ali para brilhar em algum lugar que você sente dentro de você? Não, eu quero começar um negócio de, mesmo que não dê certo depois, mesmo que aconteça uma tragédia, porque a gente fica pensando na tragédia, né? Mas não começa, não faz, não sabe? Então tem, mas meu trabalho é ruim, eu não sei. Meu amor, meu também era ruim. Aí eu peguei e falei assim, bom, meu trabalho não é do jeito que eu quero, que eu não quero ficar aqui sentada fazendo unha de ninguém. A vida inteira. O que eu preciso fazer? Quais as profissões que eu consigo buscar? Aí eu descobri sobre o nômade digital. A partir do nômade digital, eu comecei a estudar as profissões que eu poderia ser. Tem escritora, tem isso, tem aquilo, tá. E aí, lógico, você tem que encontrar o que te faz sentir bem, lógico, que tem a ver com você. Às vezes, a pessoa não tem... Assiste Soul da Disney, aí você vai entender o que eu tô te falando, tá? Aqui, um exercício que eu quero que você faça. Pega um papel e você vai colocar assim: quais as lembranças sobre opressão da sua personalidade que te marcaram? Então, assim, quer escrever de novo? Vamos lá. Quais as lembranças sobre a opressão da sua personalidade que te marcaram, ok? Como assim? Pai, mãe, familiares que chegaram e falaram, cala tua boca, você não tem que falar, não é assim que faz, a mãe que tá mandando. Você é criança, você não tem que falar, você não tem que dar opinião. Criança não faz isso. Então, que você lembre uma coisa assim marcante. Assim, você fala, caramba, eu lembro de um dia que... eu lembro, minha mãe falou um dia
nossa, para de falar. E eu, outro dia, não falei pro meu afilhado, mas eu falei, meu Deus, ele fala demais. Então, assim, o quanto também, por eu não estar na situação dela, e aí, no processo de autoconhecimento, eu tive que voltar na memória, rever a memória, falar comigo pequenininha e falar assim, meu amor, ela só tava querendo fazer a janta, entendeu? Fica tranquila, não era porque ela queria que você calasse a boca, sabe? Mas isso marca a gente pra caramba, sabe? E aí você cresce falando, caramba, meu, um dia minha mãe mandou calar a boca, sabe? Aí você desenvolve um problema de fala, de exposição, por causa desse trauminha, né? Bom, então você vai fazer assim, vai colocar as coisas que te traumatizaram, que tem a ver com a sua personalidade, sua criatividade, ou que você carrega até hoje, que você acha que tá travando quem você é, tá? Que tá interferindo na sua capacidade de ser iluminado. Então, lembra das pedrinhas da caverna? Então, tem a caverna e as pedrinhas. Então, tenta ver o que vem de memória, assim. Você senta, respira e aí começa a observar quais as lembranças vão vindo na sua cabeça, tá? Então, esse é seu exercício hoje. Você vai pegar as lembranças de pessoas, de situações que oprimiram ou marcaram a sua personalidade. Se você vê que tem muitas, aí é aquilo que eu já falei, tem a sessão clareza que eu vou fazer de tempo em tempo para selecionar algumas pessoas, beleza? Aí, se você falar assim, nossa, Catarina, realmente, aí você me chama no direct, fala assim, olha, eu vi que eu tenho muitas questões, e aí você fala, gostaria de participar da sessão clareza para entender algumas delas, tudo bem? Aí você me chama lá, aí eu te mando o formulário, aí você vai se inscrever, você vai colocar todas as informações do que você sente e vai ter um campo lá especial, específico para você falar sobre as questões emocionais. Aí lá, se você quiser comentar sobre quais lembranças você teve, você pode colocar, tá bom? E aí a gente continua a conversa, o nosso papo, tá? Então, boa sorte nessa sua jornada, nesse seu primeiro passo, tá? Eu vou finalizar essa live, eu agradeço a sua presença até agora, tá? Aproveita aí a quinta-feira, né? Tá chovendo muito, agora que tá parando, né? Impressionante. Um grande beijo e até a próxima live.